Bom dia! Como estão vocês? Natal foi bom? Sim. E agora, anúncios. Ainda espera para Javier, os resultados da Javier. Javier não fazer um teste no hospital, mas ainda não conhece se é positivo ou negativo. E foi triste, porque ele foi sozinho para Natal e a mãe foi a outra casa com o amigo. Então, nós precisamos lembrar a Javier. Talvez os resultados é amanhã, em princípio. E Juan Carlos e família ainda estão em quarentena, mas amanhã ou terça-feira eles podem fazer o teste mais uma vez para verificar é possível para sair e visitar Cuba ou não. Então, lembrar eles em oração. E também o Edwards estão em queijas hoje, mais uma vez. Mas Lionel e Carla estão muito bom agora, com saúde. E talvez, provavelmente, voltar dia 8 de janeiro. Então, é bom. E outros anúncios. Alguém tem outra coisa que nós precisamos lembrar em oração? Ou todo, o resto de nós? O resto de... o resto... Alguém tem uma notícia, alguma coisa? Ok. E alguém tem uma benção para esta semana? Eu estou feliz de estar em casa. Eu não tinha casa desde final de outubro. Então é tão bom estar em casa. Voltar a Porto Alegre em vez de Cidade Grande de Lisboa. Sim. A família, a igreja, é tão bom. Muito bom. E também, tu tens uma... O chefe conseguiu chegar bem, depois de quase um ano, também sem conseguir fugir. Fez boa viagem, está em casa, estamos bem. E outra boa notícia é que finalmente consegui trocar o meu carro antigo, que já está barato, muito trabalho. E é uma grande bênção, sim. Mau ano para a saúde, mas é bom ano para carros, porque a Ana Paula tem carros e tu tens carros e boa, então... E agora, talvez só preciso lembrar a Javier e Juan Carlos, família, e também o Edwards para este ano. Também está à espera do resultado do Javier. Sim, espero para os resultados da Javier. Ok. E eu também queria pedir pela Issa, que ela agora está às vésperas também de ir para Cuba, ter com a família, então que dê tudo bem com os exames, dê tudo bem com a viagem, e a gente sabe já todo o processo como é Cuba, então que ela consiga ter um bom tempo com a família. Tá? Ok. Muito bem. Outros? Queremos também pelos Barretos, ter estado bem. Eles estão em quarentena mais uma vez? Ou tá bom? Ok. Ok. E outros? Se não? Então... Dennis? Oh, sim? Eu tenho um emprego na residência. Sim. O que é que tu tens? Não tem carro. Não, ela não entendeu. Tem um amigo crente na residência. Graças a Deus. Sim, é muito bom. Nós agora temos um grupo muito bom de amigos lá. Então temos conseguido todos falar e assim. É médico, equipa. É uma aspirante. Não, mas tem sido muito bom. Temos conseguido falar também com eles, com os outros nossos amigos. Tem sido incrível. Tem sido mesmo muito grande. Ótimo. É uma grande benção. Sim. Ok, então, Dennis, podes guiar-nos em oração e a lembrar estas petições do Javier, Juan Carlos, o Edwards e também, graças a Deus, para algumas benções e os outros que foram mencionados. Está bem? Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor.
Obrigado por nos teres trazido aqui para ouvir a tua palavra. Gostaria de que lembrasses estes pedidos de oração que trouxemos hoje, Pai. Obrigado pelas bênçãos que nos deste aqui. Em nome de Jesus te oro. Amém. Amém. Muito obrigado. E agora vamos ficar de pé para cantar. Nós temos 5 diferentes cânticos para esta manhã. E agora vamos começar.
Pode sentar. É bom para lembrar e glorificar a nosso Salvador, porque todos nós estamos aqui por causa de Jesus Cristo. E é bom para lembrar todos os nossos problemas, fraquezas, o estresse entre a nossa vida vão desaparecer no momento nós estamos na presença de Deus. E agora, vamos começar com a nossa lição. Bethany, pode ajudar-me com isso? Esta é a altura do novo ano. Sempre fazer promessas. Podes desligar este microfone. Muito obrigado. E agora, hoje vamos falar sobre os pactos ou promessas da Bíblia. Normalmente, durante esta altura, é uma... Lucas quer cantar? Normalmente, durante este novo ano, muitas pessoas fazem promessas para o próximo ano, não é? Normalmente, qual é o tema destas promessas? O grupo fazer uma inquérito para descobrir tipo de promessas para o novo ano. E então, eles dizem 3% das pessoas querem fazer a promessa para ter mais tempo, para ficar calma em casa e ou visitar um local. Então, mais tempo para férias. 5% para arranjar coisas entre a casa. Fazer uma promessa este próximo ano, eu vou arranjar coisas entre esta casa e fazer uma lista. 6% das pessoas diz, eu quero fazer uma promessa para completar mais educação, mais escola. 8% de pessoas diz, eu quero fazer uma promessa para melhorar a minha relacionamento entre famílias, entre os diferentes membros de famílias, para melhorar ou arranjar relacionamentos fracos. 11% diz precisa arranjar a minha tempo durante o dia mais eficiente. Então, talvez é uma para focar melhor. 11% diz para melhorar o meu sistema de finanças. Então, talvez controlar o que paga para diferentes coisas ou quantas diferentes coisas que comprar, que talvez que não precisa. 15% diz para procurar mais coisas eu quero pessoalmente ou como se diz isso? É de coisas interesse personal interest? Interesse pessoal, talvez é isso. Para focar com estas coisas. 18% diz o foco é mais com o trabalho ou o carreira. Focado com isso. 22% diz eu quero fazer uma promessa sobre a minha saúde. Normalmente isso é muito popular porque depois das férias tem muito para comer e doces e tudo isso. Então 22% diz, pois, eu preciso controlar a minha saúde. É muito pessoal. Mas os promessas mais fracos, qual é o promessas mais fraco?
O promessas mais fraco é o promessas nós fazemos sobre nós. Porque, sim, não é meu problema, é só eu. Então, o primeiro mês, talvez, promessa é muito firme, mas o próximo mês, não faz mal. Mas quando nós fazemos promessas como as outras pessoas, tem mais interesse em esta promessa, porque incluída outra pessoa. Mas com nós, normalmente, não faz mal. Graças a Deus, nós temos promessas de Deus e Deus é a garantia das nossas promessas. Mas qual é estas promessas? Quando falar sobre isso, nós temos grandes pactos da Bíblia. E mais ou menos nós podemos, quando falar sobre isso, identificar promessas grandes, enormes e muito impacto com toda a humanidade. Nós temos mais ou menos 7 promessas de Deus. Então vamos examinar hoje estas promessas. E agora, vamos olhar para 7 diferentes pactos da palavra de Deus. Deus fez 3 pactos com a humanidade em geral. O pacto isso deve ser com Adão, com Noé e o novo pacto. Os outros 4 pactos afetam a humanidade toda, mas foram especificamente para a nação de Israel. Isso foi o pacto de Abraão, Palestina e também com Moisés e com David. Devemos também notar que o pacto com Moisés é condicional. Bênçãos e maldições são por causa da obediência de Israel. Quando falar sobre pacto, nós precisamos lembrar, e desculpe, isso é em princípio sem D aqui. E esta também. Desculpe. Mas o pacto adâmico, pacto abraâmico e o pacto mosaico, pacto davídico, pacto de Noé, pacto palestiniano e o novo pacto. Mas aqui, mosaico é pacto condicional. Quando nós falamos sobre pacto condicional, qual é o bom exemplo deste tipo de pacto? Talvez Ivanil. Nós podemos usar Ivanil. Ivanil tem um novo carro, não é? E este carro é a sua. Mas normalmente, quando nós compramos um carro, arranjar isso como banco ou outra pessoa que tem dinheiro para passar, e nós temos um contrato, precisa pagar cada mês. Se não paga, o que aconteceu? O carro desapareceu durante a noite. É condicional. É bom pacto com força. Mas, se uma pessoa entra este contrato é como Ivanil e as pessoas que têm o dinheiro. Então, os dois têm a responsabilidade. Tu podes usar este dinheiro, mas cada mês precisa pagar isso. Se isso não aconteceu, o que aconteceu com o pacto? Desapareceu. Não tem força. Nós precisamos notar, estes pactos aqui não é condicional com nós. É uma promessa de Deus. Deus diz, eu vou fazer isso. Mas este pacto é condicional com Israel. E vamos examinar isso. Vamos começar com o primeiro pacto adâmico. E agora, vamos começar aqui. Raquel, podes ler estes versículos para nós? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o fértil que se move sobre a terra. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bom e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Isso é o pacto com nós. No início, quando Deus explicar como a criação funcionar com nós. Tu precisa comer, tu tens este local, é a sua, o jardim, e tem comida e tudo, mas não toca esta. Esta é uma árvore. Toca isso, ou comer isso, é o dia quando nós vamos morrer. Mas isso foi o primeiro, como a criação funcionar. Esta promessa, ou este pacto ainda tem força. Em verdade, sim. A nossa autoridade sobre esta terra. Por esta razão, nós temos grandes zonas de agricultura com animais e tudo. E tem ovelhas e cabras e... Nós temos autoridade sobre isso. Nós temos autoridade sobre a terra, para arranjar a terra. Nós temos fome, nós podemos comer os animais e também o fruto das árvores. Por quê? Porque é este pacto. E também, quando ler o outro versículo que está listo aqui, é a promessa também sobre o Salvador por causa do problema do nossos pecados. Então, isso foi o primeiro pacto. E também Deus adicionar isso depois o dilúvio. Depois do dilúvio, Ele incluída os animais para comer. Mas os homens, nós, têm autoridade sobre a terra. Por esta razão, o homem tem mais valor em vez dos animais. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. É diferente. Os animais são inocentes, é parte da criação, e têm vida, e nós precisamos proteger a vida quando nós podemos. Mas a realidade é isso. Nós somos diferentes. Nós temos autoridade sobre esta criação. E também nós somos na imagem de Deus. Próximo, o pacto de Noé. Qual é esta imagem? O que é isso? O quê? Qual é o significado? Aqui com nós é isso. Mas se eu tenho esta t-shirt e em Lisboa, qual é o significado? O quê? Comunidade LGBT. Exato. Como crentes, nós precisamos lembrar, isso é nosso. Então, vamos examinar estes versículos agora. E agora, Gênesis 9, versículo 13 até 15. Denise, podes dar isso para nós? O meu arco tem posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me livrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, mas para destruir toda a carne. Isso é o parte da promessa para nós. Isso foi diretamente para Noé e descendentes. Quem aqui é uma descendente de Noé? Todos. Então, quantas vezes quando nós vimos esta arco-íris no céu, lembrar isso? É uma promessa diretamente de Deus para nós. Sim, tem chuva, mas calma.
não vai destruir tudo. Mas o mundo mudar isso. E agora o símbolo tem um completamente diferente significado. Em verdade é um símbolo de rebelião agora. Porque Deus diz que essa atividade é o pecado. Mas o mundo diz, não. Nós somos independentes de Deus. E agora esse símbolo é o símbolo para esta atividade, este tipo de vida. Então, mas em frente de Deus é o pecado. E acho que é interessante. O mundo escolhe, ou Satanás escolhe este símbolo para representar este tipo de vida. Então, mas em verdade este símbolo é nós. É um símbolo desta promessa de Noé. E agora, terceira, o pacto de abraâmico. Gênesis 12, versículo 1 até 3. Vamos ler esta. Anete, podes ler isso para nós? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei-te e agradecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Muito obrigado. Há muitos versículos aqui entre a nossa lição sobre isso. Quando não tenho oportunidade para ler todos, mas Deus repetir estas promessas, incluída coisas mais em diferentes alturas. E o que é interessante sobre isso, e provavelmente Abraão receber esta promessa diretamente de Deus. Provavelmente foi Cristo, na imagem do homem, antes do nascimento com Maria. Quando ele passa e ele visitou com Abraão na tenda, e provavelmente foi isso, falar diretamente e diz tudo isso. É uma promessa diretamente. As últimas semanas, durante as nossas lições do Velho Testamento, nós falamos muito sobre isso. E agora, Alissa, podes ler estas promessas de Deus que vêm deste pacto? Seu nome seria grande, geraria uma grande nação. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A herança da terra de Israel, descendentes como as estrelas do céu, como o pó da terra e como a areia da praia. Bênção para aqueles que abençoarem, maldição para aqueles que o amaldiçoarem. Pai de muitas nações, que reis viram dele um pacto eterno, a terra de Canaã será de Israel eternamente. Deus será seu Deus, possuiriam as portas dos seus inimigos, todas as nações serão abençoadas. Muitas coisas aqui. A terra e também todas as famílias do mundo vão receber uma bênção pelo Abraão. Qual é o significado disso? Jesus Cristo. E nós temos uma ligação com Abraão por causa de Jesus Cristo. E também o número de pessoas e os pais de diferentes nações. Foi lá aqui como a praia, 10 estrelas. Pai de muitas nações. Quantas diferentes nações vêm de Abraão? Com certeza, Israel. Hoje em dia pode ser Saudi Arábia, Kuwait, Jordânia e mais.
Porque todas essas são vêm de Ismael. Então, os árabes vêm de Abraão. Então, Saudi Arábia, algumas partes do Iraque e Síria, só parte, os bedos no deserto, provavelmente vêm de Abraão também, e parte dos egípcios. Não muito, mas talvez uma mistura entre agora. Então, todos os vizinhos de Israel são primos de Israel. E os palestinos vêm de Abraão também? Um grande debate sobre isso, mas muitos pensam que os palestinos são de Israel. Então, o irmão de Jacob. Mas, se isso é verdade, é uma luta sobre a promessa de Abraão, que quem vai, a herança da terra é de quem? De Israel ou Israel? Então, mas ainda tem um problema hoje em dia sobre este pacto, sobre esta terra. E também, em capítulo, pacto abraâmico, em capítulo 15 de Gênesis, não tem tempo para ler tudo isso, mas quando tem tempo precisa ler este capítulo 15. É muito interessante, porque Deus falou com Abraão e diz, eu quero fazer este pacto mais uma vez contigo. E ele diz, Abraão, preciso uma vaca, uma cabra, ovelha e alguns passarinhos. E cortar estes animais em metade. Os passarinhos não, mas os outros animais em metade. E arranjar isso entre uma linha. Uma metade aqui, outra metade aqui. Próximo animal, metade aqui e metade aqui, até o fim. A ideia foi isso. Quando diferentes pessoas, durante esta altura, fizeram um pacto, uma família como a outra, foi muito comum para fazer um sacrifício mais ou menos com estes animais. E as duas pessoas entram no pacto andar pelo diferentes animais, os peças desses animais. Por exemplo, o Ivanil, que é um contrato para o carro. E agora, o banco e Ivanil precisa passar entre metade de vaca aqui, outra aqui, o cabra aqui, e passar. O significado foi isso. Se eu não completar este pacto, o contrato, isso vai acontecer de mim. Compreender? Disse isso, certo? Eu vou ficar partindo duas peças como esses animais se eu não completar este contrato. Então, precisa pagar cada mês. Porque senão... Então, isso foi o resultado. Mas, entre este capítulo, o que aconteceu? Abraão arranjou todas essas coisas, foi pronto, e espera para Deus, para completar este compacto com Deus. Mas, Abraão foi pronto e espera para Deus, e o sol fica embaixo e desapareceu, e Deus ainda não foi lá, e Abraão foi dormir, com força. Neste momento, Deus chegou e andou sozinho pelos animais. Qual é o significado? Este pacto não depende de Abraão. É uma promessa de Deus, garantia de Deus,
E ninguém pode fazer nada para negar este pacto. Eu vou fazer isso. Promessa. Então, este pacto incluído o nosso Salvador. Eu vou fazer isso. Para Abraão, Israel e para o mundo. Ninguém pode negar isso. Mas o nosso próximo pacto palestiniano sobre a terra. Desculpa, acho que foi de Moisés, mas o Moisés é o próximo. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 4 até 9. Isso é especificamente sobre a terra de Israel. Mas este nome, nós precisamos ficar cuidado com este nome. Por que nós temos este nome? Palestinos. Ele não é um nome da Bíblia. Quase, mas não exatamente. Alguém conhece este nome? Este nome foi muito popular durante a altura dos gregos e romanos. Vem do grupo de pessoas filisteus, dos filisteus, o inimigo de Israel, o inimigo de David. Porque uma parte da terra que foi muito perto da água aqui, ao lado do Egito, foi a terra de filisteus. E agora, quando os gregos chegaram e conquistaram todas as zonas, eles usaram este nome para falar sobre Israel, do terra de Israel. Até hoje em dia ainda tem este nome. E quando falar sobre as pessoas que moram lá agora, os palestinianos, o significado das pessoas que não são judeus, mas moram lá. E usar este título para identificar a terra, não com os judeus, mas com este grupo. Mas, em verdade, este grupo, nunca durante a história deste grupo de pessoas, tem autoridade sobre esta terra. A terra foi judeus, e os judeus passam para ficar debaixo da autoridade do Pérsia. Depois disso, foi o Império Grego. Depois disso, foi o Império Romano. Depois disso, foi Turquia, o Império dos Otomãs. E depois disso, foi o Império da Inglaterra. E durante todos esses diferentes impérios, as pessoas que moram lá mudam e passam para diferentes lados. Os judeus dispersam para toda a Europa e o mundo, mais ou menos, e passam em diferentes direções e diferentes grupos voltar e moram lá. Então é uma grande mistura agora. Mas quando os judeus começam a voltar durante o Império de Inglaterra, eles começam mais uma vez para funcionar como nações. E o grupo que foi lá no início disso chama-se palestinianos, porque isso foi o nome. Mas, em verdade, não é o nome desta terra. É o nome do grupo que mora ao lado do mar, perto do Egito, inimigos de David. Então, vamos ler estes versículos. Quem é próximo? Bethany, podes ler isso? Ainda que os teus destes pecados estejam prestes a céu, desde ali te juntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará à terra que os teus pais possuirão,
e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que o vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores, que te perseguirão. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para dar. Porquanto o Senhor te tornará a alegrar-se em ti para dar, como se alegrou em teus pais. É interessante como estes versículos aqui, o primeiro parte disso, o que achas sobre o primeiro parte? Isso aconteceu? Os judeus, os israelitas, vai voltar à terra. Isso aconteceu. 1948, Israel começa a funcionar como nação, com uma língua de hebraico, depois de 2000 anos, mais ou menos. É um milagre. Mas diz isso exatamente aqui. O próximo parte, versículo 8, fala sobre converter-te às. Um dia vai chegar quando toda Israel, como uma nação, vai aceitar Jesus Cristo como Messias e Salvador. A nação de Israel, neste momento, isso não é isso. Eles não acreditam em Jesus Cristo como Messias. Mas entre o futuro, durante a tribulação, quando Jesus Cristo voltar para proteger Israel contra os inimigos, toda a nação, este dia, vai aceitar e olha para Jesus Cristo e diz, foi o nosso Messias. E durante o reino, os 1000 anos, todo Israel, todos vão compreender exatamente todas as coisas, todos os ensinamentos sobre Jesus Cristo e Deus. Não precisa treinar sobre isso. É uma promessa de Deus. Então, mas isso é ainda futuro. Mas isso é a promessa sobre a terra de Israel. E a primeira parte já está feito e continuar. E também na segunda parte ainda é futuro. Alguém tem uma linhagem de judeus? Ou conhece a linhagem de judeus? Ninguém? A linhagem de Abraão, talvez. Qual é o seu apelido? É possível ter uma linhagem de arábico, talvez. Mas isso não é sua terra, porque precisa uma filha de Jacob, não Ismael. Mas é meu primo, talvez. Não sei. Então, mas hoje em dia todos os judeus têm o direito para voltar à terra que vem diretamente de Deus. Próximo. Isso, desculpe, promessas deste pacto. Bethany, pode usar isso para nós também? Israel irá para cativeiro, haverá um futuro de arrependimento de Israel. Israel será restaurada à terra. Israel como nação será convertido e o muro de Israel será mudado. Muito obrigado. Pacto de Moisés. Isso é um pacto condicional. Depende das duas pessoas dentro deste pacto. Êxodo, capítulo 19, versículo 5 até 8. Jessica, pode ler isso para nós? Agora, pois,
diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E agora, isso foi em frente do Monte Sinai? Sião. Quando a nação receber os 10 mandamentos e o lei de Deus pelo Moisés, e Deus diz, agora, vamos começar e vocês vão ficar a minha nação com a terra prometida e para funcionar como o meu povo. Deus diz, outras escrituras falam sobre isso como o dízimo. A Bíblia ensina o 10% passa para Deus diretamente porque o próprio é um símbolo que Deus tem controle sobre tudo. E como as pessoas também. Em verdade, Israel é o dízimo da população. Isso é a minha povo, a minha dízimo, para funcionar comigo. E eu quero usar este grupo para glorificar a Deus e ensinar os ensinamentos de Deus. Então, foi os missionários de Deus. Isso foi o propósito de Israel. Mas eles dizem, eu vou proteger e abençoar. Mas se vocês não obedecerem, eu não posso continuar com isso. Então, foi condicional. E agora tem os leis durante esta altura, foi o pacto de Moisés é condicional. Os bênçãos e maldição são resultado da obediência de Israel. A lei foi parte do pacto de Moisés e contém mais que 600 mandamentos. E agora, então, é muito. Vocês precisam obedecer. E agora é o listo. Oh, incrível. 600. Uns 300 positivos e mais ou menos 300 negativos. Os 10 mandamentos estão incluídos neste pacto. A fundação é dos 10 mandamentos, mas quando falar sobre todos os detalhes, há 600 diferentes leis. Temos que lembrar que dos propósitos deste código moral era para mostrar que Jesus foi o único homem sem pecado. Então, foi um propósito deste pacto, esta promessa. E depois Moisés, nós temos os diferentes líderes de Israel e os abrigados da lei, que é incluída mais. Porque, nós precisamos falar um pouco mais de detalhes sobre esta lei. Por exemplo, lembra a lei sobre o sábado. Não podes trabalhar durante este dia. Agora, ok, está bem. E Deus identificar isso. Mas depois, os abrigados incluíram mais e mais detalhes. Então, 600 agora é um número muito pequenino quando incluída todos estes pequenos detalhes. Por exemplo, o cadeira. No sábado, não podes trabalhar. Então, eu não posso fazer isso no sábado. Por quê? É trabalho? Realidade foi isso. Às vezes há muito pó no chão entre as casas ou isso. Quando fazer isso,
é a mesma ideia da agricultura quando preparar a terra para semente. E quando fazer isso é igual. Então, tu não podes fazer isso no sábado. Mas isso não foi uma parte da lei original. Os abrigados. Então, a situação foi muito, muito complicada. E a Bíblia é a história de Israel que não pode obedecer todas essas leis. E, em verdade, durante diferentes gerações, ninguém tem uma atitude para louvar a Deus ou vamos procurar os outros deuses. Então, fazer problemas para Israel. Mas é um pacto condicional. O pacto de David, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 até 16. Luís Miguel, pode ler isso para nós? Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, a tua cidade de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Porém, a tua casa e o teu reino são firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será firme para sempre. Muito obrigado. A primeira parte fala sobre de Salomão, porque ele construiu o templo e também todos os reis de Israel vêm da linha de Salomão. David, Salomão, até agora. Este pacto trata do semente de David, promessas que Salomão iria construir o templo e que dessa linhagem viria o rei que reinaria para sempre. O significado é Cristo. E agora, o último novo pacto. Jeremias 31, versículo 31 até 34. Ana Paula, pode ler isso para nós? Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E versículo 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Lembra quando nós falamos sobre o futuro, um dia, Israel como nação, todos fiquem em completamente boa reunião com Jesus Cristo. E não precisa treinar ninguém ou ensinar ninguém, porque todos estão prontos para isso. Ainda futuro, mas é parte do novo pacto. Este pacto começa com Israel, mas inclui toda a humanidade. Este pacto traz perdão dos pecados e conhecimento universal do Senhor. Jesus cumpriu a lei que Israel e toda a humanidade não conseguiam cumprir. Sob este novo pacto, estamos livres da penalidade da lei e temos a oportunidade para recebermos a salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e
até 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os elementos importantes. Ana Paula, pode usar isso também? Elementos importantes. O novo pacto substitui o pacto com Moisés. O novo pacto é incondicional e será escrito dentro dos corações. Deus será Deus, seu Deus, e eles serão seu povo. Conhecerão a Deus como nação, e todos os seus pecados serão perdoados. E agora, compreender o relacionamento com o pacto de Moisés? Todas as leis. Vocês precisam obedecer. Se vocês querem um relacionamento comigo, isso é as leis para vocês para obedecer. Não é possível. Sim, compreender. É condicional. E vocês não podem completar isso. Mas Jesus Cristo obedeceu todas as leis. E nós podemos entrar no novo pacto, não por causa da nossa capacidade, mas por causa de Jesus Cristo. Escrito dentro dos corações. Então vamos olhar isso. O que a Bíblia diz sobre isso? Lucas 22, capítulo 22, versículo 20 e 2 Coríntios 3, versículo 6. Ivanil, podes ler isso ou é difícil? Desculpe. É muito longe, desculpe. Semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue, que é derramado por vós, que é derramado por vós. O que nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Muito obrigado. As palavras de Jesus Cristo e Paulo. E agora, Hebreus. Vamos passar em frente, porque é mais fácil para ler. Raquel, podes ler isso para nós? Hebreus 8:13. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Hebreus 9:15. E por isso é mediador do Novo Testamento, porque intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. 12:24. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Novo concerto, novo testemunho. Em vez do primeiro testemunho, nova aliança. Compreender bem. Israel, durante a altura de Cristo, como nação, guarda a lei, e Moisés foi a pessoa mais famosa e mais importante deles por causa da lei, e nós temos salvação pelo Abraão e a sangue de Abraão e a nossa lei. Mas Israel não tem uma história e capacidade para obedecer isso. Nós não temos isso. Por esta razão, nós temos Jesus Cristo. Ele é o nosso novo pacto. Qual é a diferença? Em vez dos sacrifícios cada ano para cobrir os nossos pecados e mostrar o nosso arrependimento, sangue de animais, mas agora o sangue de Cristo. Escrito em pedra, 10 mandamentos. E agora escrito em nossos corações. Uma sombra, essencia. Essencia? Ok. Glorioso
mais glorioso, temporário, eterno. Lei de Moisés, lei de Messias, lei de obras, lei da fé, lei de pecado e morte, lei do Espírito da vida. Muitos sacrifícios, único sacrifício. Sem poder para salvar, poderoso para salvar toda a humanidade. Não só parte, todos. Porque nós todos vêm de Abraão, vêm de Adão. A expiação anual, a expiação eterno, tabernáculo de trena deste mundo, tabernáculo celestiais, ministério da morte, ministério da vida, forma eterna, a carne, realidade eterna espiritual, ministério da condenação, ministério da reconciliação. Isso é muito interessante. O lei diz, vocês estão culpados. Mas com Jesus Cristo, nós podemos ficar em frente de Deus como Cristo. Com reconciliação. E agora, é uma boa promessa. E quando nós pensamos sobre promessas para estes próximos anos, nós precisamos lembrar esta promessa. Porque esta promessa ainda tem poder e valor? Sim, e também inclui nós. Bethany, podes dar isso para nós? 2 Coríntios 5, 16 a 21. Está no nosso papel também, a lição. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo, dando-nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogámos-nos, pois, da parte de Cristo, que nos reconciliemos com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nela fôssemos feitos justiça de Deus. Muito obrigado. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos parte deste pacto. Nós temos a responsabilidade para dar um testemunho deste pacto. E é um privilégio. Parece que cada ano o mundo fica pior e pior. Com mais perguntas, cada ano mais perguntas. Qual é o nosso futuro? Nós compreendemos bem o nosso futuro. E nós temos parte deste novo pacto. Como crentes, nós temos o ministério da reconciliação. Então, perguntas, comentários? Se não, Luís Miguel, podes fechar a nossa culto em oração? Senhor, agradecemos por estar aqui no início, por toda a tua palavra. Agradecemos por mais uma semana que passou. Pedimos também a oração pelas pessoas que foram aqui mencionadas pelas mulheres. Que isso possa trazer para toda a família, para a casa e família que não conseguimos para a coisa e a família, passamos no chão em família e que possam alcançar. Pedimos também que abençoe esta semana que agora começa para todos nós, Amém. Muito obrigado pela sua presença. Boa novo ano. Alguém tem grandes planos para este novo ano? Tira a máscara. Sim.